verdade, é bastante correlato com o anterior que eu vim aqui dar em agosto, né, que foi sobre a Revolução Francesa. Foi um pouco difícil resumir em uma aula só, né, um tema que eu já desdobrei com alguma dificuldade, né, em 4 aulas lá no Centro Augusto do Rio, mas dar em uma aula só realmente é muito complicado. Mas eu falei um pouco, eu cheguei a mencionar um pouco para vocês, falando dos antecedentes da Revolução, sobre o sistema de Versalhes, né, sobre o período do auge da glória do classicismo francês e do período em que a França se tornou assim, quase que um modelo de civilização para os outros países. Foi justamente no século anterior à Revolução. Quais eram os problemas desse modelo, como é que ele se esgotou, etc. E eu vou falar com vocês hoje sobre a vida e a obra de uma pessoa que é quase um símbolo desse período, do reinado de Luís XIV, que é o bispo, primeiro de Condom, depois de Meaux, Jacques Bossuet. Eu traduzi o livro dele, Discurso sobre a História Universal, que o Centro Augusto publicou, e é uma obra fundamental, eu recomendo que todos leiam, e também escreveu várias outras, e Bossuet pode ser considerado um dos maiores oradores de todos os tempos, né? O próprio Voltaire considerava assim, que é um suspeito para falar, né? Não é um suspeito para falar, porque um homem que pensava completamente diferente dele, um iluminista, que desprezava suas ideias, mas reconhecia sua grandeza. Ele chega a dizer que Bossuet é o maior orador desde Cícero. Vocês terem uma ideia da grandeza desse homem. Até hoje na França, o Bossuet é usado como modelo de redação. É diferente a forma como eles aprendem redação como se faz aqui, né? Aqui as pessoas são adestradas para fazer vestibular, né? Então aprendem a fazer como é que é? Redação dissertativa argumentativa, né? E tem lá a sequência dos parágrafos que tem que ter. Na França não, você aprende a escrever imitando os grandes escritores, que é assim, a única maneira que você aprende realmente a escrever é assim, né? E o primeiro modelo que eles usam nas aulas, o nome é Composition Française, é do Bossuet. Eles pegam os sermões do Bossuet, que são considerados ali, são obras canônicas, realmente fazem parte do cânone da língua francesa mesmo, e ajudaram a estabelecê-la na sua forma definitiva que ela tem hoje, e são usados para as crianças e adolescentes aprenderem a escrever. Então, assim, é uma figura fundamental. Aqui no Brasil não é muito conhecido, não é muito estudado, tanto que algumas das obras principais dele não tinham sido traduzidas, né? Esse Discurso sobre a História Universal, eu fui pesquisar para ver se existia outra tradução. Existia uma portuguesa do século XVIII, 1772. Eu achei um exemplar no Real Gabinete Português de Leitura no Rio. Não sei nem se tem outro, porque senão realmente não foi reeditado e não há edições brasileiras. De modo que falar isso para você, eu acho que já está plenamente justificada, né, essa aula, né, a importância dela, de vocês conhecerem uma figura que é fundamental e que simplesmente é ignorada. Sem falar também no modelo de beleza, né, clássico, que ao mesmo tempo pega algo do barroco, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe mais adiante, mas que usa também da clareza, né, dos grandes clássicos da retórica, né, grega e romana, nos quais o Bossuet se inspirou muito. Antes de falar sobre ele, sobre o próprio Bossuet, é bom nós conversarmos um pouco sobre o período que ele viveu, né, contextualizar um pouco isso. E viveu no auge da monarquia francesa, no período do chamado Antigo Regime, né, o regime de Luís XIV, onde prevalecia o regime de Versalhes. Né. O Bossuet nasce em 1627 e morre em 1704. Portanto, na sua juventude, na sua infância, na adolescência, ele viu a Guerra dos 30 anos e na sua juventude a Revolta da Fronda. Eu comentei um pouco sobre a Revolta da Fronda com vocês em agosto, quando eu vim aqui, mas eu acho que vale a pena resumir mais ou menos o que aconteceu de novo. Ela é muito abordada por vários memorialistas franceses do período, né? O principal deles, o cardeal de Retz, que escreveu as memórias de mais de 1.200 páginas, e tem alguns fatos espetaculares, não sei se eu contei para vocês, de fugas na prisão. Vocês imaginam um cardeal ser preso e
escreve para um dos seus secretários que se disfarça de vendedor de tapetes e consegue entrar na prisão, distrair os guardas, e o cardeal foge numa tirolesa, né, da janela da prisão, e pega um cavalo, atravessa a fronteira com a Espanha, chega a Roma. O Papa morre logo depois, ele participa do conclave e quase é feito Papa. Vocês imaginam isso? E esse tipo de vida assim, bastante aventureira, é bastante comum, né? Você tem várias outras histórias assim. É uma característica também da cultura do homem do século XVII, o gosto também pelo pitoresco, pela aventura. O Duque de La Rochefoucauld também tem memória sobre a Revolta da Fronda, da qual ele participou também. Ele participava de uma outra fronda, né? Teve a fronda dos príncipes e a fronda de Paris. Né? A fronda de Paris foi liderada pelo cardeal de Retz, a fronda dos príncipes pelo príncipe de Condé ao lado do Duque de La Rochefoucauld. E basicamente aconteceu o seguinte: depois do fim da Guerra dos 30 anos, a França endividada e em frangalhos, né, completamente destruída, a população faminta. O governante na época, Luís XIII, existia a regência, já era Luís XIV, ainda criança, e o regente era o cardeal Mazarin. O cardeal Mazarin vai, para poder recuperar as finanças do país, aumentar os impostos formidavelmente. A população não vai suportar essa mudança. O cardeal de Retz, que na época era só bispo auxiliar de Paris, vai, por parte dos panos, né, mover uma rebelião contra o rei. Um tipo meio maquiavélico, né, inspirado literalmente em Maquiavel. Ele vai promover uma rebelião em Paris. Essa rebelião vai ser sufocada não pelo cardeal Mazarin, mas pelo príncipe de Condé. Mazarin, desesperado, vendo a capital cair nas mãos dos rebeldes, vai chamar o príncipe de Condé lá do norte, que lutava nessa época na Bélgica, na época Países Baixos dos espanhóis. Que a Guerra dos 30 anos tinha acabado, mas a França continuava em guerra contra a Espanha. Isso em 1648, janeiro de 1649, se não é mais preciso. E o príncipe de Condé se destacou em várias batalhas, e na época ele era muito comparado aos grandes líderes militares da antiguidade, né, comparado a Júlio César, Alexandre o Grande. Hoje não se ouve falar muito dele, mas realmente era um gênio militar. E a batalha de Rocroi, a batalha de Lens, essas batalhas foram muito conhecidas na época. Ele vai sufocar a revolta, né, consegue obter isso com bastante facilidade. Ele reprime a fronda de Paris, mas exige várias compensações do cardeal. E pede, por exemplo, o governo da Provença, pede uma soma de dinheiro absurda, e Mazarin fica um pouco assustado com aquilo e manda logo prender o príncipe de Condé. O príncipe de Condé, que acabou de libertar Paris, é preso. Vocês imaginam isso? A comoção que isso gerou em toda a nobreza francesa, que já não gostava muito de Mazarin pelo fato dele ser italiano. Então isso gerou uma rebelião dos príncipes, rebelião geral dos príncipes. O próprio Duque de La Rochefoucauld, que mais tarde escreveria o livro das suas máximas, né? Livro jansenista, por sinal, ele chegou a tomar por alguns dias, acho que 2 dias, a cidade de Bordeaux. Né? Depois a cidade foi retomada, ele foi preso, depois foi liberto. Uma confusão, né? A França caiu, um caos. A fronda vai durar 4 anos, e em 1652 ela vai finalmente ser sufocada. Né? A fronda dos príncipes, eles chegaram a tomar o poder. Mazarin teve que fugir para a Alemanha, depois ele volta, mas acaba caindo. O cardeal de Retz é preso em 52, logo alguns dias depois de ser feito cardeal, ele é preso, foge, e acontece a história que eu já contei para vocês antes. Então, o que aconteceu? Nós temos então um país completamente dividido, vários príncipes, né, condes, duques, etc., desejando participar do poder, desejando partilhar pelo menos o poder com o rei,
que na verdade nunca aceitaram a derrota na fronda, e a partir disso vai surgir um espírito separatista de várias províncias. Para controlar isso, Luís XIV concebe uma ideia realmente genial, mas que vai ter uma duração muito limitada, muito curta, que é a criação de Versalhes, que é uma espécie de política do pão e circo para a nobreza, que consiste em construir um castelo imenso, com 700 quartos, só o rei tinha 10 quartos, criar uma moda caríssima, extremamente vistosa, para os nobres gastarem seu dinheiro, não gastarem com a guerra, fazer atrações circenses, e tudo, né? Toda espécie de divertimento, teatro, até mesmo culinária, caça, tudo, né? E vão viver numa espécie de orgia, né, perene, até o ponto de ficarem completamente embriagados e não se rebelar enquanto rei. É isso que ele queria. Chamou todos os nobres para viverem junto com ele em Versalhes, e essa foi a paz que se conseguiu. Claro que isso tinha um prazo de validade. Os Versalhes gastavam um quarto do PIB francês. Quer dizer, é impossível manter um país num regime desse. Mas, no momento, pareceu uma boa ideia e realmente foi. Então, assim, são duas características que vão marcar o Bossuet desde o começo. É uma tendência a se apoiar na autoridade real, né? E aqui nós não queremos fazer uma apologia de uma pessoa que cometeu erros. Quer dizer, eu quero expor para vocês a vida dele tal como foi. Bossuet nunca chegou a cair formalmente em nenhuma heresia, mas ele cometeu erros, sim, inclusive erros doutrinários, que na época não tinham sido condenados formalmente, ou pelo menos você pode dizer que, sob certo aspecto, ele está livre dessa condenação. Mas, de fato, cometeu inclusive erros estratégicos também. Foi um homem, por mais que não tenha sido estadista, foi um homem de Estado. Nós não vamos excusá-lo dos erros que ele cometeu. Mas uma característica bastante clara é essa: ele vai se apoiar sempre no poder real, né? E justamente como uma espécie de trauma, que é um trauma, na época, um trauma realmente coletivo, o desejo de manter a unidade da nação, né? E também tinha acabado há pouco tempo a Guerra dos 30 Anos, então um desejo de reintegrar as igrejas protestantes dentro da Igreja Católica. Quer dizer, um desejo de paz, né? Isso era o que predominava na época. Então, Bossuet vai aparecer nesse contexto. Ele vai estudar no seminário com São Vicente de Paulo, vai ser aluno de São Vicente de Paulo, que vai censurá-lo pela sua vaidade, vai dizer que é um homem que só se importava com a sua eloquência, com a sua erudição latina, e isso vai influenciá-lo, vai incutir um pouco mais de humildade no seu estilo, vai fazer com que a partir daí as suas homilias tenham um pouco mais de inspiração bíblica também. Quem fala um pouco sobre isso é o Otto Maria Capô. Como eu não, enfim, estou aqui de viagem e não pude trazer os livros que eu queria trazer para dar essa aula, eu tirei foto aqui das páginas do livro para poder ler para vocês. E aqui, isso aqui é um trechinho da História da Literatura Ocidental do Capô, trecho que ele fala sobre Bossuet. Ele diz o seguinte: Bossuet, a maior figura da igreja Dótines da França, não cabe inteiramente no gênero eloquência sacra. Quando, a partir de 1772, se publicaram pela primeira vez seus sermões completos, o Abbé Maury, abbé em francês é abade literalmente, quer dizer padre, exprimiu a expressão geral, proclamando ser Bossuet o maior orador cristão de todos os tempos. A posteridade aderiu, porém, à opinião cética de Laharpe, censurando as desigualdades do sermonismo. O século XVIII preferiu sempre Bourdaloue e Massillon. Esses são outros dois grandes oradores da época. Essas figuras são todas desconhecidas, a gente vai ter que editar tudo isso, é uma tarefa que pertence a nós. Bourdaloue foi um jesuíta do século XVII, esse grande orador, que fazia pregações com os olhos fechados, gravava tudo de cabeça, escrevia os seus sermões, mas decorava, e que tinha um estilo um pouco mais
parecido com o do nosso jesuíta do século XVII, o Pai Antônio Vieira, um estilo um pouco menos clássico, né, mais barroco, apelando a certas imagens, a um certo simbolismo mais parecido com o dele. E o Massillon foi o homem que fez o discurso fúnebre de Luís XIV. Esse discurso é muito conhecido. Quando morre Luís XIV, no velório, colocado no caixão, e o Massillon fica encarando o caixão de Luís XIV durante uns 5 minutos antes de começar a sua oração fúnebre. As pessoas olhando aquela cena, apavoradas, ele não vai começar o sermão, não vai começar, e ele só encarando com um olhar um pouco zombeteiro, e começa o sermão. Depois as pessoas já se levantavam para falar com ele, ele começa o sermão. A primeira frase é: Dieu seul est grand, só Deus é grande. Vocês imaginam o peso disso, né? Mostra também uma característica do período, que é o respeito que se tinha pela autoridade do clero, né? E que não é sequer a autoridade eclesiástica. O Bossuet era bispo, o Massillon não era, mas existia esse respeito por parte dos reis, inclusive, né? E o seguinte aqui: Bossuet é o maior de todos, não como orador sacro, mas porque não é apenas orador sacro. É antes figura mais completa do movimento que se chama classicismo francês, cujo estudo se começa convenientemente com ele. A sua atividade literária foi imensa: eloquência e historiografia, epistolografia e política, meditações místicas e polêmicas exegéticas. Contudo, para a apreciação da obra literária de Bossuet, só se pode empregar o critério do valor literário. Mas será possível, será justo empregá-lo? O próprio Bossuet, exposto às observações estilísticas e estéticas dos cortesãos, dizia-o claramente na oração fúnebre da Princesse Palatine, Anne de Gonzague de Clèves: Mon discours dont vous vous croyez peut-être le juge vous jugera au dernier jour. Do discurso do qual vós vos credes talvez os juízes, vos julgará no último dia. Bossuet tem consciência do seu gênio literário, mas não se serve dele para criar belezas verbais ou para exprimir a sua própria forte personalidade, e sim para dizer a verdade como ele a entende, a verdade da igreja da qual é bispo, investido para pregar, defender e ampliar o reino de Cristo. O estilo é para ele apenas um instrumento. E se os termos barroco e classicismo significassem apenas estilos da expressão verbal, a discussão seria inútil. Bossuet não é de nenhum partido literário, nem de qualquer partido profano. Seu partido é a igreja, e seu cargo é o de bispo. E aqui ele fala exatamente sobre o estilo dele. Como em Ambrósio, a forma é romana e erudita, a inspiração é hebraica e profética. Em seus melhores momentos no púlpito, Bossuet fala como um profeta do Velho Testamento. Os seus precursores, Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, de quem ele foi aluno, desejando purificar o estilo do púlpito, chamaram a atenção para a expressão simples da Bíblia. O conselho era bom, mas a realização difícil, porque em país católico, onde a leitura da Bíblia não é geral, não existe um estilo bíblico geralmente aceito. Bossuet, falando do pregador ideal, diz também: Il puise tout dans les Écritures, il en emprunte même le terme sacré. Ele tira tudo das Escrituras, ele toma emprestado mesmo os termos sagrados. Não encontrou estilo bíblico em língua francesa. Criou, então, um estilo francês correspondente ao bíblico, porque Bossuet era um gênio hebraico, da estirpe dos pontífices do Templo de Jerusalém. Então, dá uma ideia da grandeza do homem. Esse estilo ele vai sendo melhorado ao longo dos anos. Ele escreve uma meditação que eu vou ler para vocês no final, uma tradução que eu preparei especialmente para vocês, de uma meditação que ele faz sobre a brevidade da vida. Ele escreveu, ele tinha uns 30 anos, mais ou menos. Mas vai começar a se destacar em público em 1662, quando ele vai pregar vai fazer a pregação de Quaresma no Louvre. O Louvre, na época, era a residência do rei, né? Antes de Versalhes ser construído, o rei da França morava no Louvre. Hoje, pelo museu, pela pirâmide horrorosa que botaram de vidro na fachada, não é só no Brasil que eles fazem esses momentos horrorosos, na França também fazem. Inclusive pela Torre Eiffel, não sabia que ele existe, sabe? Eu vim te interromper por isso. Mas enfim. Então,
Bossuet vai começar a se destacar a partir de 62, quando ele vai pregar para Quaresma do Louvre. Isso aí teve muitas edições, né, das suas pregações de Quaresma, fez homilia de todos os 40 dias. Depois disso, alguns anos depois, ele vai ser feito bispo de Condom, uma cidadezinha próxima de Paris, e vai ser chamado por Luís XIV para ser o preceptor do seu filho, o Delfim, creio que Louis Auguste. Ele teria sido Luís XV, não foi, porque por uma infelicidade morreu tanto o filho mais velho quanto o neto mais velho de Luís XIV antes dele, e ficou o seu bisneto. Então, o Luís XV é o bisneto de Luís XIV. Quando Luís XIV morre, Luís XV tem 5 anos de idade. Ele o chama no seu leito de morte para dar alguns conselhos, mas parece que ele não seguiu muito, porque Luís XV foi um dos reis mais fracos que a França teve. Um homem que praticamente destruiu o país, passava a vida inteira gastando dinheiro com as suas amantes, isso que ele fazia, enquanto o país era governado pela Madame de Pompadour, que é a sua amante principal. A verdade é essa. Mas, infelizmente, o homem que foi educado por Bossuet não chegou a ser rei. Não era uma figura de um brilho excepcional. Os próprios relatórios do Bossuet sobre a educação dele, eu não os li, mas li autores falando deles, citando trechinhos. E de lá que ele era muito disperso, não era especialmente inteligente. Mas só pelo fato de ser educado pelo Bossuet, certamente teria sido melhor. Enfim, durante o período em que ele educa o Delfim, ele vai preparar uma série de materiais didáticos. Um desses vai se desenvolver bastante, vai tomar vida própria, e ele vai desistir de usá-lo para a educação do Delfim e vai se tornar esse livro aqui, o Discurso sobre a História Universal. Isso originalmente era para as aulas de história do Delfim, tanto que a dedicatória aqui está ao Delfim. E mais tarde isso foi publicado, ele promete um segundo volume, não chega a escrever. Mais tarde, resumindo aqui rapidamente a vida do Bossuet, nós falamos do que importa mais, que é a obra. Mais tarde ele vai arrumar muitas confusões quando se muda para Versalhes, inclusive uma confusão, vai se tornar bispo de Meaux, ele muda de diocese, uma diocese mais próxima de Paris. Até hoje na cidade de Meaux existe um museu Bossuet. Mas enfim, mudando-se para lá, ele não cai nas graças, definitivamente, da amante oficial de Luís XIV. Luís XIV, por mais que tenha sido um grande governante, era tão mulheiro quanto o seu sucessor. Chegou a ter 28 amantes no total. Tinha a sua esposa, que era Maria Teresa da Áustria, não a imperatriz do século XVIII, a outra Maria Teresa da Áustria. E tinha a sua amante oficial, que é aquela com quem andava de mãos dadas na frente de toda a corte, humilhando a rainha ia atrás, ele andava na frente com a sua amante de mãos dadas. E tinha as suas amantes eventuais, e isso era metade da corte. Realmente impressionante. Mas então, ele teve 3 amantes oficiais. A primeira foi a duquesa de Lafayette, que mais tarde se arrependeu e foi virar uma freira, morreu e herdou de santidade. A segunda foi a Madame de Montespan. E a terceira foi com quem ele se casou depois da morte da sua primeira esposa. Se casou em segredo, nunca foi rainha, que é a Madame de Maintenon, que havia sido casada com um escritor barroco francês, escreveu comédias, o Scarron. Era um sujeito muito esquisito, muito aleijado, não conseguia, não tinha movimentos mínimos, né? Mas tinha sido casado com ela. Quando chegou na corte, era chamada de Madame Scarron. Ela cuidava dos filhos bastardos do rei. Mais tarde, começou a ter um caso com ele. Quando morre a sua esposa, ela se torna a nova esposa dele. Por influência de Bossuet. Bossuet não queria que o rei continuasse tendo um caso, né? Nem que ficasse amasiado, então ele decidiu se casar. Mas isso foi já depois. No período em que houve essas confusões, foi por conta de Madame de Montespan. Essa mulher era nada menos que uma satanista. Ela fazia em Versalhes,
na sua capela privada ritos satânicos. Ela chamava um padre, um capelão, que fazia missas negras para ela, para que ela engravidasse do rei e se tornasse rainha. Eu não vou descrever essa imagem para vocês aqui, porque é um negócio realmente macabro. Mas também esteve envolvida com um caso que ficou muito famoso na época, foi o caso dos envenenamentos, da Fé de Poisson. Uma das amantes secundárias do rei, ela, que é a Mademoiselle de Fontaine, uma mulher de 19 anos, ela temia que fosse substituída por ela, então mandou envenená-la. Isso acabou sendo descoberto. Ela não foi presa, mas caiu em desgraça, acabou sendo expulsa por causa disso, de adversários. Voltou para o seu castelo. É assim que acontecem as coisas. Mas enfim, e um dos problemas maiores que aconteceu foi um dia em que Bossuet, celebrando uma missa na Capela Real de Versalhes, sabendo que essa marquesa de Montespan tinha um caso público com o rei, negou a comunhão para ela. E ela saiu da capela dando um escândalo, berrando, e foi se queixar com Luís XIV. Luís XIV deu razão para Bossuet. E isso começou uma contenda que ficou até o fim dos dias dele na corte. Não suportando mais esse problema, e outros também, como por exemplo o problema que ele vai ter em parte com jesuítas, em parte com jansenistas, com esses partidos que tomavam, dividiam a França na época, e não se alinhando direito com nenhum deles. Ele vai ter problemas sérios e vai acabar se retirando de volta para a sua diocese. Ele faz uma despedida em grande estilo quando morre o príncipe de Condé. Faz a oração fúnebre do príncipe de Condé, que é certamente a mais bonita que ele escreveu, em 86, 1686. E em 87 se retira para a diocese de Hamburgo, que ele vai governar até a sua morte. No finzinho da vida ele ainda arruma ainda mais uma contenda, mais duas contendas, para falar a verdade. Uma delas com Richard Simon, que é o bisavô da exegese bíblica moderna. Então é um homem que analisava as escrituras, no fim das contas, sem fé nenhuma, procurando baseando-se unicamente em fontes históricas, estudos filológicos, etc. Que na época não eram tão desenvolvidos, mas que Bossuet acompanhava plenamente. Você percebe um pouco disso no discurso da História Universal. A erudição dele era muito grande. Ele tinha conhecimento do hebraico, do grego, etc. Então, um homem que conseguia acompanhar esse tipo de discussão erudita na época, que não era tão especializado. E ele escreveu um livro contestando a interpretação, a exegese do Richard Simon. Isso rendeu mais um problema. E no fim da vida, na década de 90, já em 1690, arrumou, que é a maior das querelas da qual ele participa, que é a querela do quietismo. Quietismo, para vocês entenderem, é uma heresia que se desenvolveu primeiro na Espanha, com Molinos, não é Molino, Molino é o jesuíta, que é o autor de vai criar uma corrente teológica que é bastante conhecida, o molinismo. O Molinos vai criar o jansenismo, vai criar o quietismo, que basicamente é uma heresia que descreve os estados do desenvolvimento místico da alma, do crescimento espiritual, etc. E fala que a alma chega a uma fase de quietude que, para usar outros termos que não eram os que ele usa, superaria a sétima morada de Santa Teresa. É uma pessoa que alcançaria quase que uma inerrância e nesse estado ela não precisaria mais da moral tradicional, da moral dos 10 mandamentos. Ela supera de alguma maneira, então cria um indiferentismo moral e um certo irracionalismo também. Essa heresia inspirou muito um autor que certamente vocês conhecem, que é o René Guénon.
escola perennialista tem uma influência dos quietistas que eles adoram. Guénon, Schum também, se citam algumas vezes o Molinos e o Fenelon, que é o seu seguidor francês, que é o que nos interessa aqui. Fenelon foi o grande adversário de Bossuet, ele era arcebispo de Cambrai, e vai aderir totalmente à heresia quietista, vai apoiar uma senhora que inventou umas falsas visões, que tinha uma falsa mística, né, que escreveu as suas experiências místicas num livro, a Madame de Guyon, que vai ser lida por Fenelon e vai ser apoiada por ele. Esse arcebispo Fenelon também vai ser muito conhecido pela sua obra literária. Vocês já devem ter ouvido falar nele, principalmente pela sua obra Telemaque, que é uma obra tipicamente clássica, do classicismo, que ele pega um tema clássico da tradição e desenvolve de uma outra maneira, segundo os moldes estéticos daquele período. Ele vai pegar a telemaquia, né, que é a primeira parte da Odisseia, que é a busca de Telêmaco por seu pai, Ulisses, Odisseu, e vai construir a partir dali um romance, com várias lições morais, etc., mas incutindo também um pouco da heresia quietista. Diante dessa defesa que ele faz da Madame de Guyon, Bossuet vai escrever um livro chamado Relato sobre o Quietismo, uma das obras principais dele. Também acho que seria uma boa ideia nós traduzir. O relato sobre o quietismo vai ser respondido por Fenelon com um livro chamado Resposta ao Relato sobre o Quietismo, que vai ser respondido por sua vez de novo por Bossuet, e isso não teria fim se a autoridade eclesiástica máxima não tivesse pronunciado. O Papa, que na época eu acho que é Inocêncio XI, se não me engano, vai condenar o quietismo como heresia. Fenelon se retrata, mas cai em desgraça, ele acaba se retirando de toda a atividade pública. Continua como bispo, mas não vai mais participar de nenhuma discussão teológica, né, nem nenhum debate. Então, falando sobre as principais obras do Bossuet, né, uma delas é esse aqui, o Discurso sobre a História Universal, que, escrita para a educação do fim, ela acaba se tornando uma ampliação e quase que uma aplicação da Cidade de Deus de Santo Agostinho. O Bossuet era um agostiniano, não da ordem dos agostinianos, mas era um discípulo, por assim dizer, de Santo Agostinho, se inspirava muito nele. Isso é uma coisa que estava muito em voga na época, né, tanto pelos jansenistas, que procuravam se basear sua doutrina falsa a respeito da graça em Santo Agostinho. O principal livro do Jansenis se chama Augustinos, é um livro sobre o pensamento de Santo Agostinho, e Bossuet, que não era jansenista, vai também se inspirar muito nele. O Santo Tomás de Aquino, o tomismo naquela época não estava muito em voga. A Contra-Reforma já estava um pouco distante, e o espírito francês já nunca foi muito o espírito da Contra-Reforma mesmo. Eles sempre tiveram problemas em absorver o catolicismo, o magistério da igreja desse período, embora seja, a França né, a filha mais velha, a filha primogênita da igreja, mas infelizmente já era um período de franca decadência, né, do catolicismo na França. A imoralidade, né, dos padres e bispos já era muito conhecida. O próprio cardeal de Retz, que eu mencionei para vocês, nas memórias dele, que eu já li, ele confessa mesmo que nunca manteve o celibato. Quer dizer, isso realmente não era uma coisa muito levada a sério mais. E o intuito de Bossuet com essa obra é restaurar uma visão agostiniana da história, encarando-a sob o ponto de vista da Divina Providência, né? Tentando mostrar que o intuito principal do livro aparece no finalzinho dele, aqui no último parágrafo. Ele diz o seguinte: aqui. Assim não tenho nada mais a vos dizer, é um discurso que se dirige ao Delfim.
sobre a primeira parte da história universal. Vós descobrireis todos os seus segredos. E não caberá mais senão a vós nela notar toda a sequência da religião e dos grandes impérios até Carlos Magno. Quando os virdes cair quase todos por si mesmos, e virdes a religião sustentar-se por sua própria força, conhecereis facilmente qual é a sólida grandeza e onde um homem sensato deve pôr sua esperança. Quer dizer, ele pega, esse livro é dividido em 3 partes. A primeira, ele vai analisar o conjunto da história universal, sob o ponto de vista da providência. A segunda parte, a questão de sequência da religião, quer dizer, a história do povo hebreu desde o início, né, até Carlos Magno, que é quando acaba aqui, ele continuaria, mas infelizmente não pôde escrever o segundo volume. E a terceira parte, ele analisa a história profana, a história dos impérios. Né? E aí acontece aquilo que nos espanta, né, até hoje, que um povo tão frágil, um povo que não tinha recurso algum, pequeno, sobreviveu e permaneceu com a mesma religião, a mesma unidade através dos séculos, dos milênios, e os grandes impérios que dominavam a Terra durante um período considerável de tempo, todos eles ruíram e não há nenhuma continuidade na história profana. Quer dizer, e o próprio sentido da história profana só pode ser compreendido à luz da divina providência, que era o que iluminava a história sagrada. Então ele vai comparando uma coisa com a outra, vai mostrar que, na verdade, o príncipe que ele educa deve se basear exclusivamente nas lições que a história sagrada nos ensina. Ele também vai escrever um livro chamado A Política Baseada nas Sagradas Escrituras, que vai mostrar algo bastante parecido. Esse livro é muito mencionado como uma sustentação do direito divino dos reis, como se isso fosse uma tese parecida com a de Thomas Hobbes e outras criaturas como essas, que tentavam montar de uma perspectiva contratualista ou coisa assim, uma teoria do Estado fundamental, o direito dos reis, o poder dos reis. Você se baseava não só nas Sagradas Escrituras, mas se baseava na tradição. Os reis, não só franceses, os reis católicos europeus sempre foram sagrados por bispos ou por papas, e o poder temporal sempre se submeteu ao poder espiritual e governou, se não em nome dele, pelo menos em colaboração com ele. Então não existe nada de novo, não é uma teoria de fundamentação do direito divino dos reis, mas a exposição daquilo que sempre foi a doutrina da igreja. Se vocês forem ler a bula Unam Sanctam do Papa Bonifácio VIII, diz exatamente isso. O poder temporal deve se submeter ao poder espiritual. E essa é a forma com que, são os dois gladios, com que Deus quis que o seu reinado, sobre o cosmos, o conjunto da criação, fosse expressado pela constituição política, pela sociedade. E a monarquia, no governo monárquico, o direito dos reis, que é divino, que procede de Deus, porque todo poder procede de Deus, expressa isso de forma claríssima. Eu vou ler para vocês aqui o que ele diz no prefácio do discurso da História Universal, para entender um pouco de qual era o intuito dele também, em educar o Delfim. Ele diz o seguinte: quando a história é inútil aos outros homens, deve servir aos príncipes. Não há melhor meio de fazê-los descobrir o que podem as paixões e os interesses, os tempos e as conjunturas, os bons e maus conselhos. As histórias são apenas compostas pelas ações que as ocupam, e tudo aí parece ser feito para o seu uso. Se a experiência lhes é necessária para adquirir aquela prudência que os faz bem reinar, não há nada de mais útil à sua instrução que juntar aos exemplos dos séculos passados as experiências que fazem todos os dias. Em vez de simplesmente aprender à custa de seus súditos e de sua própria glória a julgar as situações perigosas que lhes sobrevêm, pelo socorro da história eles formam seu juízo, sem nada arriscar, sobre os eventos passados. Ao ver até os vícios mais ocultos dos príncipes, malgrado os falsos louvores que lhes dão durante sua vida, expostos aos olhos de todos os homens, eles têm vergonha da alegria vã que lhes provoca a bajulação e descobrem que a verdadeira glória só pode corresponder ao mérito. Ou seja, o estudo da história, isso tem muito a ver com o espírito do classicismo, que é o espírito de Bossuet, é ele que realmente nos forma e
nos inspiram nas nossas atitudes. Né? Nós não podemos esperar aprender tudo sobre essa vida sozinhos, sem conhecer aquilo que foi feito no passado, sem ter um respeito à tradição. Uma outra querela, e é importante mencionar isso aqui, que agitava Versalhes nesse tempo, foi a chamada querela dos antigos e modernos. E você tinha um partido literário, um partido literário dos antigos, que era chefiado por Nicolas Boileau, e o partido dos modernos, chefiado por Charles Perrault. Charles Perrault é o autor dos contos de fadas, tão conhecido, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Bota, etc. Mas já fazia isso de bom, porque a tese dele é uma loucura. Queria, na verdade, fundar um modelo estético completamente novo, sem ter nenhum apreço pelos clássicos, pelo aquilo que a tradição literária nos legava. E o Boileau, talvez com uma ênfase excessiva, mas mostrava que todos os modelos que nós temos vêm da literatura clássica e que a literatura atual, no tempo dele, não tinha praticamente nada a acrescentar, senão aplicar aquele modelo à situação concreta deles. Né? E é claro que não era igual, não era uma imitação. Você não pode dizer que, sei lá, Pierre Corneille, quando escreve A Busca do Tosão de Ouro, vai se inspirar da história dos Argonautas. Ele vai se inspirar tanto assim a ponto de ser um escravo de Eurípides quando escreve a sua Medeia. Não, ele se inspira em parte, né, na história de Jasão, etc. Mas não, é uma história completamente diferente, narrada com um padrão estético muito, muito distinto. A poesia francesa dessa época era elegantíssima, né? A poesia de Racine, a poesia de La Fontaine, né? Eles escreviam em versos alexandrinos, né? Versos dodecassílabos com um hemistíquio no meio, quer dizer, uma sílaba tônica no meio. Então, isso cabe muito na língua francesa. O francês, 90% das palavras são oxítonas, né? Então, os versos ficavam da seguinte forma: todos eles são assim. Você tem uma sílaba tônica a cada 3. E os versos em rimas emparelhadas, né? A, B, B, C, C, D, D. Isso pode parecer um pouco tedioso, mas quando você se acostuma a ler esse gênero de texto, você praticamente não quer saber de outra coisa. Eu lendo os clássicos, né, franceses, sinceramente dá até desgosto de outras coisas. Outras coisas que escreveu no mesmo período, né? Mas você tem, por exemplo, Fedra de Racine. Bom, isso é uma tragédia como pouquíssimas que foram escritas. E os sermões de Bossuet são realmente inigualáveis. Né? Então, isso é um modelo para nós, né? Um modelo para vocês estudarem, para vocês conhecerem. E eu acho que sinceramente, não vejo nada de maior qualidade para vocês estudarem em termos literários, em termos estéticos. No caso do Bossuet também, em erudição barroca, né? Um pouco misturada, ele faz umas referências diretas um pouco esquisitas à escritura, sem consideração de filologia, considerações históricas. Não faz muito, é mais talvez soe até um pouco ingênuo, né, a descrição que ele faz que corresponde ao livro do Gênesis, mas realmente não vejo nada que tenha a mesma qualidade tratando sobre esse assunto. Para falar um pouco mais sobre o estilo do Bossuet, né, eu teria que ler as coisas dele para vocês, ou então fazê-los ler. É isso que eu espero fazer aqui. Ele escreveu também panegíricos, elogios dos santos, no seu elogio de São Bernardo de Claraval, uma das coisas mais bonitas que já foram escritas. Escreve várias orações fúnebres, né? Uma delas ficou muito conhecida, que é da Henriette Marie de France, que foi a princesa Henriette Maria, que era tia de Luís XIV. Né? Ela tinha se casado com o rei da Inglaterra, o Carlos I, que foi decapitado na Revolução Puritana. Fugindo da Revolução Puritana, ela volta à França, vai ser acolhida pela corte de Versalhes, no Louvre ainda, né? E vai morrer poucos anos depois.
é uma mulher piedosíssima, você vai proferir o seu elogio fúnebre. E lá ele discorre muito sobre o protestantismo, e faz uma previsão que se cumpriu, que em todos os lugares onde a fé católica morre, a monarquia morre pouco tempo depois. Ele disse isso, ele disse aos reis, deu um aviso a eles, disse que temessem que a Igreja Católica não fosse respeitada no seu país, porque no dia que isso acontecesse, o seu trono estaria ameaçado. E de fato é isso que aconteceu. Ele também vai escrever uma história, esse infelizmente eu não li, eu nunca achei, que é uma história da variação das igrejas protestantes, e vai mostrando a multiplicidade das igrejas protestantes e o quanto existe ridículo nisso, né? Nessa proliferação a livre interpretação das escrituras, dá nisso, né? Cada um vai fazer uma igreja de acordo com a sua cabeça, e ele vai mostrando a história da criação de novas igrejas, né? Enfim, é um livro que também vale a pena nós procurarmos e ver se nós podemos publicar. O que mais? Você também vai participar, em relação aos protestantes, de um projeto que foi muito mal sucedido, de reabsorção das igrejas protestantes dentro da Igreja Católica. De novo, que voltar à União Antiga. Desse projeto vão participar ninguém menos do que Leibniz, né? E mais tarde, na geração seguinte, vai tentar recuperar isso, Johann Sebastian Bach, né? Que é um correspondente de outro compositor francês envolvido nisso também, que é o François Couperin. E também vão sonhar com esse projeto. Mas no tempo de Bossuet isso era sério. E Leibniz, basicamente, ele queria fazer o seguinte: nós vamos reunir sim, mas para isso a gente precisa negociar alguns dogmas, né? Bossuet, felizmente dá uma resposta não muito favorável a isso. Você não, olha, infelizmente o que você quer aqui é negociar dogmas, eu não posso fazer isso. Mas então o projeto foi malfadado. Enfim, sem mais delongas, eu também escrevi um tratado sobre o conhecimento de Deus. É um livro que eu comecei a ler, não terminei, mas que parte de uma via bastante diferente do que geralmente é considerado, né? Começa descrevendo a forma pela qual nós conhecemos Deus, fala sobre o próprio homem, sobre a sua constituição, esboça uma teoria do conhecimento. Você vai reagir contra toda a filosofia do tempo dele, toda a filosofia cartesiana, a filosofia de Malebranche, a filosofia de Spinoza. Ele faz uma comparação interessante entre a filosofia de Spinoza e a depravação. Ele vai dizer que ela é uma filosofia muito cara aos depravados. E isso realmente vai acontecer. Você vê que mais tarde o que vai predominar na maçonaria, no século XVIII, né, as correntes intelectuais que vão ter mais sucesso ali são as correntes chamadas na época de espinosistas, né? Do modo que o chamado iluminismo francês, né, o de Voltaire, o de Rousseau, o de Diderot, vão ser influentes, é claro, mas o mais radical, aquele que vai, a partir das lojas maçônicas, fomentar os clubes de debate que vão criar a Revolução Francesa, vem de Spinoza, vem de espinosismo. Então, não estava de todo errado, estava certo. O que nós podemos considerar o grande erro da vida de Bossuet foi o apoio excessivo ao rei, né, e que lhe rendeu uma coisa que realmente é um crime que esse homem fez. Acho que em 1682, se não me engano, é o ano da inauguração do Versalhes. Já inaugurou mal. Em 82 ele escreve redige uma declaração dos bispos franceses que defende algumas heresias, né? A heresia do conciliarismo, que na época já era condenado, mas não pelo magistério infalível da igreja, ou seja, só foi definido no Concílio Vaticano I. Então formalmente ele não caiu em heresia, mas era uma coisa que já ia contra o que a igreja tinha definido ao longo do século, né? Ele não negava a autoridade papal, mas dizia que só tinha uma autoridade espiritual. A igreja
o poder temporal dela era muito limitado, né? Então eu vejo aí que ele tinha uma certa incompreensão, não sei, eu realmente não acredito que ele tenha sido um oportunista nesse ponto, porque era um homem extremamente piedoso, um homem a quem não jamais interessaria esse tipo de coisa, que quis se afastar, né, o quanto antes do adversário, voltou com muita alegria para a sua diocese. Então não creio que tenha sido oportunismo da parte dele, mas que realmente ele defendeu doutrinas heréticas. O regalismo francês, né, mas vai ser conhecido como gallicanismo. Bossuet era um gallicano, embora seja difícil você falar nisso. Algumas vezes ele usa aqui na discurso pastoral universal a expressão igreja gallicana, igreja gallicana. Ele não está falando da igreja gallicana, ele não fala da igreja nacional francesa, ele só está referindo à igreja que existia na França. Assim como a expressão anglicana, antes de existir uma igreja protestante anglicana, já existia essa expressão anglicana, que significava simplesmente a igreja na Inglaterra. Então, a igreja galicana é a igreja na Gália, a igreja na França. Então, tem muito exagero também nisso, mas ele realmente defendeu o galicanismo. Então, assim, esse foi um erro gravíssimo. Mas para nós ficarmos só com as virtudes, né, para nós esquecermos aquilo que foi errado na vida desse grande homem e lembrarmos, né, uns versos do François Villon que falam sobre nós respeitarmos as pessoas que vieram do passado e termos misericórdia com elas. François Villon diz o seguinte, na sua Balade de Pondy, Balada dos Enforcados: Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurcis, car se pitié de nos pauvres vous avez, Dieu n'aura plutôt de vous merci. Irmãos humanos que após nós viveis, não tenhais os corações contra nós endurecidos, pois se piedade de nós vós tiveres, Deus terá ainda mais misericórdia de vós. Lá você. E nós temos que ter esse olhar, né? Olhar as pessoas que viveram no passado com misericórdia, para que Deus também se lembre de nós, né? Então eu vou aqui ler a coisa que eu considero mais bonita que eu já li, e que eu traduzi especialmente para vocês, que são as meditações sobre a brevidade da vida, e com isso eu encerro a aula. Diz o seguinte: é bem pouca coisa o homem, e tudo aquilo que tem fim é bem pouca coisa. Virá o tempo em que este homem que nos parecia tão grande não será mais, em que será como a criança que ainda está por nascer, em que não será nada. Esteja-se pelo tempo que se estiver no mundo, mesmo que seja por 1000 anos, é preciso vir aqui. Não há senão o tempo de minha vida que me faz diferente daquilo que não foi jamais, e essa diferença é bem pequena, já que no fim eu serei ainda confundido com aquilo que não é, e que chegará o dia em que não parecerá que eu fui, e no qual pouco me importará por quanto tempo eu tenha sido, já que não serei mais. Eu entro na vida com a lei de sair dela, venho fazer meu personagem, mostrar-me como os outros. Depois será preciso desaparecer. Eu os vejo passar diante de mim, outros me verão passar. Esses darão a seus sucessores o mesmo espetáculo, e todos, enfim, virão se confundir no nada. Minha vida é de 80 anos no máximo. Que fossem 100. Quanto tempo houve em que eu não era? Quanto há em que não serei? E como ocupo pouco espaço nesse grande abismo de tempo? Eu não sou nada. Esse pequeno intervalo não é capaz de me distinguir do nada para onde é preciso que eu vá. Não vim senão para fazer número, ainda que houvesse o que fazer de mim. E a comédia não teria sido menos bem representada quando eu tivesse permanecido por detrás da cena. Minha parte é bem pequena neste mundo, e tão pouco considerável que, quando contemplo de perto, parece-me um sonho ver-me aqui, e que tudo que vejo não são senão vãos simulacros, pretérito figura uius mundo. Meu caminho é de 80 anos no máximo, e para chegar lá, por quantos perigos é preciso passar, por quantas doenças, etc. O que previne seu curso de ser interrompido a cada momento? Não o reconheci inúmeras vezes. Eu escapei à morte neste e naquele encontro. É incorreto dizer escapei à morte. Evitei este perigo, mas não a morte. Ela nos arma diversas emboscadas. Se escapamos a uma, caímos em outra. No fim, é preciso repousar entre suas mãos. Parece-me que vejo uma árvore golpeada pelo vento. Há folhas que caem a cada momento. Umas resistem mais, outras menos.
Se houver as que escapem à tormenta, de qualquer modo virá o inverno, que as murchará e fará cair. Ou como numa grande tempestade, uns são repentinamente sufocados, os outros flutuam sob uma tábua abandonada às ondas. E quando creem ter evitado todos os perigos, depois de tanto resistirem, uma onda os empurra contra um recife e os destrói. É o mesmo. O grande número de homens que percorrem o mesmo caminho faz que alguns passem até o fim, mas após ter evitado os diversos ataques da morte, chegando ao fim do caminho ao qual tendiam em meio a tantos perigos, encontrá-la-ão eles próprios, e tombam ao fim de seu curso. Sua vida se extingue a si mesma como uma vela que consumiu sua matéria. Meu caminho é de 80 anos no máximo. E desses 80 anos, quantos são os que conto ao longo de minha vida? O sono é mais semelhante à morte. A infância é a vida de um animal. Quanto tempo de minha adolescência eu gostaria de ter apagado? E quando for mais idoso, quanto ainda? Vejamos a que tudo isso se reduz. Que contarei então? Pois tudo isso não é mais. O tempo em que tive algum contentamento, quando adquiri alguma honra, mas quão escasso esse tempo na minha vida? É como pregos espalhados em uma longa parede, a certa distância um do outro. Dirias que ocupam bastante espaço. Juntai-os, e não há o suficiente para encher a mão. Se tiro o sono, as doenças, as inquietudes, etc., de minha vida, e fico com o tempo em que tive algum contentamento ou honra, quanto sobra? Mas esses contentamentos, eu os tive todos juntos? Eu os tive de outro modo que por parcelas? Mas eu os tive sem inquietude? E se há inquietude, eu o considerei como parte do tempo que estimo ou daquele que não conto? E não os tendo todos de uma vez, tive-os ao menos imediatamente? A inquietude não divide sempre dois contentamentos? Não vem sempre perturbar-nos para impedi-los de se tocarem? Mas, que me resta? Dos prazeres lícitos, uma inútil lembrança. Dos ilícitos, um remorso, uma obrigação ao inferno ou à penitência, etc. Ah, temos bem razão de dizer que passamos nosso tempo. Nós o passamos verdadeiramente e passamos com ele. Todo o meu ser leva apenas um momento. Eis o que me separa do nada. Aquele se escorre, toma o outro. Eles se passam uns após os outros. Uns após os outros eu os junto, tentando me assegurar, e não percebo que me arrastam insensivelmente com eles, e que eu faltarei ao tempo, mas não o tempo a mim. Eis o que é minha vida. E o que é mais espantoso, isso passa no que me diz respeito, diante de Deus permanece. Essas coisas me preocupam. O que a mim pertence, sua posse depende do tempo, porque deste depende eu próprio. Mas pertence a Deus antes de mim, depende dele antes de depender do tempo, e este não pode tirá-lo de seu império, que está acima do tempo. No que lhe diz respeito, isso permanece, entra para os seus tesouros. O que aí ponho, eu encontrarei. O que faço no tempo, passa, pelo tempo, a eternidade. Especialmente porque o tempo é compreendido e está sob a eternidade e leva à eternidade. Eu apenas desfruto dos momentos desta vida durante a passagem. Quando eles passam, é preciso que eu reaja como se permanecessem. Não é dizer muito. Eles passam, isto não discuto mais. Eles passam, sim, para mim, mas para Deus não. Ele me cobrará satisfação. Pois bem, minha alma, é portanto tão grande coisa esta vida? E se esta vida é tão pouca coisa, o que passa, que dirá dos prazeres que não duram a vida toda e que passam em um momento? Vale o trabalho de se danar? Vale o trabalho de se dar tanto trabalho, de ter tanta vaidade? Meu Deus, eu me resolvo de todo o meu coração em vossa presença a refletir todos os dias, pelo menos ao me deitar e levantar, na morte. Neste pensamento, tenho pouco tempo, tenho muito caminho a trilhar, talvez tenha ainda menos tempo do que penso. Eu louvarei a Deus por me ter posto aqui para pensar em minha penitência e colocarei ordem em meus assuntos, minha confissão, meus exercícios, com grande exatidão, grande coragem e diligência, pensando não naquilo que passa, mas no que permanece. Muito obrigado.